close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms. E aí, beleza? Hoje eu tô com um negócio totalmente diferente aqui. A princípio, eu acho que vai dar certo, tomara que dê certo. O bichinho tá aí dentro dessa capa aí, ó. É uma guitarra. E vamos abrir agora pra poder mostrar como é que é essa bichinha aqui. Aí, ó. Essa guitarra aqui é minha. Eu tenho ela desde os meus 13 anos de idade. Eu apaguei aqui, mas a marca dela é Golden. Na época, ó, pra você ver, na época essa marca aqui era a marquinha mais básica que tinha. Só que hoje já tem várias outras marcas mais inferiores, né? Pra mim essa na época era a mais inferior que tinha. Ó, pra você ver, eu tinha 13 anos de idade, né? Tinha 13 anos de idade, né? 13 anos. De 13 até 23 anos são 10 anos, né? De 23 até 33 são mais 20 anos, né? Então 20 anos. Eu vou desligar a câmera aqui, vou fazer o cálculo na calculadora porque eu sou meio burro para saber quantos anos eu tenho essa guitarra. Eu tenho 40 anos. Vamos lá. Quantos anos? Nem precisei fazer os cálculos na calculadora. Eu tenho essa guitarra há 27 anos. 27? Peraí, deixa eu ver. É isso mesmo, eu tenho essa guitarra há 27 anos. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu pedi pro meu pai comprar essa guitarra pra mim. Essa guitarra aí tá guardada lá, tá lá só de enfeite. Mas faz tempo que eu tô querendo pintar ela. Eu gostava bastante desse desenho aí, mas já era, chega, vamos trocar a pintura dela. Já vou meter a chave nela aqui, vou tentar sair arrancando tudo aqui. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser arrancar as cordas dela aqui, né? Isso aqui foi na época que eu era adolescente. Aí eu pintei com spray, meti a fitinha aqui, ó. Meti a fitinha aqui e tal. Eu fazia umas gracinhas, viu? Eu nem imaginava que nos dias de hoje eu estaria mexendo com pintura. Uma vez eu deixei cair e aí fez um estrago grande aqui. Consertei com Durepox e passei. Isso daqui é esmalte. Modelei com o dedo mesmo aqui assim, ó. Olha que bonito que ficou, hein? Ficou bom, hein? Aqui não, aqui eu já só meti o esmalte mesmo. Aí era um dragãozinho aí, ó. Meu filho, seus dias estão contados. Bom, então a coisa mais fácil que tem é tirar as cordas, né? Já tirei aí. Então, vamos lá, criançada. O que vocês vão precisar? De uma chave Phillips pequenininha, uma chave Phillips normal e uma bitelona. O alicate aqui é só para caso, se eu ficar com raiva, eu sair picotando ele todo aqui. Isso aí, prontinho. Agora vamos colocar todas essas coisinhas dentro de algum potinho para não perder. E vamos continuar. Agora eu quero falar um segredinho para vocês. Tá vendo aqui esse parafuso aqui, ó? Uma vez esse parafuso aí, a guitarra caiu e aí eu não tinha mais rosca aí. E nem aqui nem aqui. Aí o que eu fiz? Peguei papel higiênico, molhei, entuchei lá para dentro lá e parafusei. Problema resolvido. E aí eu pensei, falei, papel higiênico porque o papel é feito da madeira. Então vou tuchar papel higiênico molhado. Agora lascou. É o seguinte, eu vou cortar aqui, deixar um pouquinho das cores aqui para eu saber qual que é qual, né? Então aqui eu cortei aqui. Agora eu vou cortar o vermelho. E vou cortar esse verdinho aqui, ó. O verdinho. Vamos cortar o verdinho. Pronto. Acho que
que agora não precisa cortar mais nada. Não, precisa sim, ó. Não precisa não. Agora que a gente vai precisar de uma chavinha Allen para poder desparafusar aqui, ó. Para poder soltar o bichinho. Igual esse, ó. Então, mete a chave ali. Desrosqueia. Mais. Já tá saindo o parafuso e o bicho não sai, ó. Aqui agora é o seguinte. Aqui tem os captadores, né, ó. Tem os fios vindo aqui, ó, pro potenciômetro e para essa chavinha aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Para eu não me perder, eu vou com a fita crepe, eu vou numerar. Vou pegar o primeiro captador, coloco lá número 6 e 7 e tiro a foto também para saber quais são as cores. Também marco também, né? Para não sair cortando depois não saber qual que é qual. Bom, então eu fiz aqui assim, ó. Primeiro captador, fio vermelho vai no número 7, fio branco no número 6, que é a chave seletora, certo? Então tá marcado, eu já posso cortar. E só que cada fio desse vai ao aterramento. Então, pelo que eu vi aqui, são todos agrupados, todos unidos no potenciômetro aqui, ó. Então eu vou cortar e depois tenho que soldar de volta aqui no potenciômetro, ó. Vem todos nele. Esse potenciômetro aqui é de 250k. Eu não sei de quanto é esse aqui. Deixa eu ver se vem marcando. Esse aqui não vem marcando nada. Mas então é isso. Aí, ó, tudo marcado aí. Então agora já deixei cada parafuso no seu devido lugar para ficar mais fácil. As molinhas estão aqui. Coloquei os parafusos da chave seletora. Coloquei o bichinho de plástico aí. As porquinhas já em cada lugar certinho também, ó, bonitinho. E aí agora eu vou... Esses parafusos aqui são das tampinhas, então vamos guardar tudo aqui bonitinho. Pra também não perder, não ficar tudo bagunçado. Os luthier ou luthiers que me segurem. Agora sim, ó. O braço da guitarra eu não vou mexer. Então eu coloquei aqui os bichinhos aqui. Esse envelopamento que eu coloquei aqui eu vou arrancar. Isso aqui foi uma arte de quando eu era criança, adolescente. Isso aqui eu pintei com spray. Não lixei, então ele sai com facilidade. Agora, aí eu não sei como é que eu vou fazer aqui, né? Se eu vou pintar aqui ou se eu arranco e deixo assim na madeira. Aí agora a guitarra já tá prontinha, peladinha, para começar os trabalhos. É isso aí, agora antes de meter a lixa ali eu vou decidir o que eu vou fazer. A princípio eu vou roquitar, vou tirar os defeitinhos que tem, né? Fazer só os defeitinhos local ali, mas a princípio é roquitar e meter tinta. Dúvida na cor. Minha filha falou azul. Eu tô pensando se eu meto um azul, um vernizo, ou se eu faço um marmorizado. Quem é das antigas aí sabe o que é um marmorizado, né? A pintura. Nunca vi no YouTube alguém postando como fazer pintura marmorizada. De repente pode ser que eu faça isso. Pintura marmorizada. Aí vou precisar de duas cores. De repente eu faço fundo preto com... Não, vou fazer o contrário. Vou fazer o fundo azul e a frente preta. Vai ficar da hora, hein? Ó, eu vou iniciar o lixamento com a Rokit.
no prato direto aqui com a lixa 400. Mas se você for fazer um trabalho, uma pintura, uma guitarra que já esteja uma pintura aqui tudo bonitinho, você pode fazer isso também com taco. Coloca a lixa no taco e vai lixando, taco duro, tá? Se não tiver defeito, pode ser o taco macio. O meu, como tem vários defeitinhos, eu vou fazer como se fosse um taco duro. Se não tiver defeito, taco macio. Adeus, desenho! Já no primeiro lixamento aqui já encontrei o primeiro defeito, uma trinca na madeira aqui. Eu vou ter que colar. Eu vou ver se eu abro uma fenda aqui e colo, ou eu passo uma massa aqui para tampar. Mas ó, como já chegou aqui na madeira, ó, aí eu não sei se eu tenho ainda. Aqui tem que aplicar seladora para madeira. Mas vamos ver. Então aqui ó, esse trinco aqui não adianta eu tentar corrigir ele, disfarçar ele, que ele vai aparecer de novo. Então faço uma fenda aqui, corrijo ele para eliminar o problema. Pelo que eu reparei, a madeira tá lá embaixo. E aqui parece ser uma resina ou um verniz ou a própria seladora. Dá pra ver aqui na hora que eu começo a passar o negócio, ele sai um pó, ele não sai o resíduo de madeira. Então provavelmente eu não vou precisar passar nada não, só arrumar aqui mesmo e dar continuidade. Eu apliquei uma camada generosa de propósito. Por quê? Como ali tem um buraco, né, tem uma fenda, a massa vai fazer o quê? Ela vai murchar, ela vai penetrar ali na madeira, vai puxar, vai ficar tipo mais baixo. Então de propósito eu fiz isso porque na hora que eu lixar, ele vai nivelar e ficar na altura. Se eu tivesse colocando só, apertando somente no defeito, depois ia dar pra ver aquela uma covinha assim, ó. Depois de curado, ia dar pra ver tipo fundinho. Então eu já fiz de propósito isso para ele murchar mesmo. É igual massa corrida na parede. Você passa a massa corrida, depois ele puxa, murcha e fica aquele buraco na parede. 30 minutos depois, fiz o lixamento, ó. Usei a mesma lixa, ó, 400, e já está até gasta. Consegui lixar. Mesmo assim, aqui ele está nivelado, mas mesmo assim ainda corre o risco dele baixar um pouco. Pode ver que aqui eu não tirei esse material aqui, ó, que ele está nivelado. Então é isso aí. Agora eu vou passar a lixa 600, lixar os cantinhos e para ver se eu começo a dar a primeira base nele, né? Não sei como é que eu vou fazer, onde eu vou pendurar, mas vamos se virar. Lixa 600, interface. Agora vou lixar manualmente com a 600 também, ó, 600 gasta. Todos os cantinhos aí, ó. Agora já tá tudo lixadinho. O que eu vou fazer agora? Vou identificar onde tem furinhos, esses defeitinhos aqui, para poder corrigir com a massinha Combi Filler. Já tem um aqui, tem outro aqui, é bem pouquinho, mas tem que sair catando esses bichinhos aí. Já desengraxei, a tinta tá ali dentro da pistola e o corpo da guitarra tá pendurado aqui. Enquanto isso eu fui preparando essa peça aqui, enquanto ia secando lá. É difícil, viu? É difícil, mas vamos tentar continuar. Aí é o seguinte, então eu vou aplicar a tinta azul. A princípio vai ser azul, porque eu vou ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero, que é o marmorizado, né? Mas por enquanto eu vou aplicar a tinta azul. Aí, ó, pra evitar que aqui, ó, tá exposto, tem massa, certo? Então para evitar de dar um repuxamento aqui, então vou pulverizando.
Segunda demão ainda dá pra ver o fundo. Não tô com pressa, então a ideia é essa mesmo, é ir pulverizando para ir cobrindo, porque se eu encharcar, todas essas partes que estão expostas assim vão chupar, então não é isso que eu quero. Tá cobrindo, só que o processo é lento, porque ó, já quase quis puxar aqui, ó. Então melhor manter a calma mesmo e ir na manha. Bom, agora eu já vou para a última demão. Agora, se vai ficar bom, eu não sei. Escureceu, vai chover, vai chover. A última demão, já mandei ela um pouquinho mais molhadinha, mas não tão molhado, né? Ó, tá vendo? Dá pra perceber. Porque se encharcar, meu amigo, vai puxar. Hoje já não posso mais mexer, só amanhã. Amanhã eu vou dar uma quebrada na lixa e vou vir com a outra tinta para poder executar a técnica do marmorizado. É isso aí, então hoje já era, esperar secar. Até amanhã já vai estar bem sequinho aí. E é isso aí. Bom, agora já está bem sequinho. Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma quebradinha na lixa, certo? Enquanto isso eu tô dando um talentinho aqui também, né? Tá parado desde ontem também. Ó, quebrou e fizeram um reparo aqui, ó, e pelo jeito aqui usaram a resina da fibra de vidro. Então vamos lá. Essa cor aqui eu acho que não ia ficar legal se eu fosse pintar ela assim. Então, quebra. Agora eu vou dar uma quebradinha com a lixa 600 ou a 800 mesmo, só para tirar esses carocinhos de sujeirinha que caiu nele aqui, e para dar uma ativada, porque se eu jogar tinta aqui por cima direto aqui, pode correr o risco dele desplacar, né? Porque já tá desde ontem aqui. Então é bom dar uma quebradinha na lixa, beleza? Então eu vou fazer isso e vou pendurar o bicho de novo ali para poder continuar a pintura dela aí. Bom, é isso aí, lixa 800 na mão. Agora vamos começar a lixar o bicho aí para poder entrar com a pintura aí, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, é só fazer isso aí. Ah! Pensou mesmo que eu ia pegar 80, né? Então é só lixar agora aí e pendurar o bicho ali. Aqui que tá o maior segredo para poder fazer o efeito aqui, certo? Então o corpo tá ali. Você vai pegar um plástico. Esse aqui é o plástico eletrostático que eu uso para poder fazer o envelopamento. Envelopamento não, o mascaramento do carro. Você pode pegar um saco plástico também, por exemplo, como esse aqui, ó. Dos mais molinhos, tem que ser ele precisa ser aqueles mais molinho, mais maleável para ali grudar legal e fazer um efeitinho legal, certo? Então eu vou aplicar a tinta. Agora a tinta nesse caso aqui tem que ser carregado, então eu vou ter que aplicar ele já molhado para eu poder ter o efeito. Por que molhado? Eu preciso que ele tenha uma altura legal, para quando eu aplicar o plástico ali, na hora que eu puxar, ele conseguir mostrar uma parte do fundo azul e para dar profundidade. Tipo assim, se eu aplicar quanto maior a camada,
mais profundidade eu vou ter. Quanto menor a camada, menos profundidade. Então eu vou mostrar agora aqui.
ficou desse jeito. Na verdade não era assim que eu queria que ele ficasse mais preto e menos azul. Então esse plástico aqui, ó, o eletrostático, por ele ser eletrostático, ele cola tudo. Então o ideal é um plástico, pode ser até aquele ali, ó, esses plásticos, porque ele não vai colar tudo. No caso, se você quiser um efeito desse jeito, aí você usa o eletrostático, mas no meu caso eu queria ao contrário. Eu queria que ficasse pouco azul no fundo e mais preto. Atrás secou muito rápido, então não deu pra fazer um efeito. Era tipo isso que eu queria. Deixa eu ver aqui, não vai dar pra ver, tá contra a luz. Aqui ficou horrível, essa parte de trás aqui ficou uma porcaria. Eu queria mais preto. Isso. Eu queria mais preto e menos azul. Mas vamos ver, eu vou invernizar para ver como vai ficar. Por isso que eu dei a outra demão para cobrir tudo de novo e tentei fazer de novo. Eu nunca tinha feito com esse filme eletrostático. Eu sempre fiz com plástico normal, então sempre deu certo com plástico. Então a dica é: não use o plástico se você quiser deixar tipo a frente mais coberta e os pouco detalhe do fundo. Então no meu caso aqui, se eu soubesse, eu tinha jogado preto primeiro para depois jogar o azul, mas eu queria que o azul ficasse lá no fundo, então por isso que eu joguei primeiro o azul. Então eu vou esperar um pouco, eu vou invernizar para ver como é que vai ficar. Primeira demão, tá acabando a memória do celular e vou pausar aqui. Seguinte, eu vou dar uma terceira demão, porque ainda tem um pouquinho de verniz aqui. Quer dizer, tem nada. Não vou dar a terceira demão não. Ó, apliquei a terceira demão só na frente aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica todo enrugadinho, todo feinho mesmo, tá vendo, ó? Só que, o que acontece? Eu quero profundidade. Então, como eu carreguei bastante na tinta, depois eu tive que refazer de novo, né? Porque eu queria que ficasse mais preto, não deu certo. Então ele vai ficar todo enrugadinho mesmo por causa do plástico. E aí, o
que eu vou tentar fazer? Não sei, primeiro eu vou fazer um teste. Se eu lixar e ficar lisinho, eu já faço polimento. Se eu lixar e ainda ficar tipo esses degrauzinhos, esses detalhezinhos, eu vou invernizar novamente, certo? Porque aí vai dar mais profundidade ainda na hora que eu invernizar de novo. A ideia seria essa mesmo, na verdade. Se eu quero mais profundidade, eu tenho que lixar e invernizar de novo. Então, se eu for fazer isso, vai ser só amanhã de novo. Ó, hoje eu vou dar continuidade, ó, no trabalho aqui. Vou mostrar de pertinho como que ele fica, né? O verniz ele fica feinho por conta do plástico, né? Ter desenhado as camadas aqui de tinta sobre tinta. Ainda mais que eu fiz 2 vezes, né? Que eu queria redesenhar e aí não deu muito certo. Atrás principalmente, ó. Atrás ficou horrível. Mas atrás ninguém vê mesmo, então. Mas aqui à frente até que a minha ideia era o que? Eu vou explicar aqui. Era essas partes pretas ser o azul. O predominante era para ser preto e as menores partes era para ser o azul. Mas até que eu gostei do jeito que ficou assim. Ó, tá vendo uns monte de morcego ali voando. Aí tem os galhos de árvore, as folhas. Que brisa essa, rapaz? Então é o seguinte. Agora eu vou dar continuidade. Ó, se eu fizesse um lixamento e fizesse o polimento, já ficaria lisinho. Só que o que eu quero fazer? Eu quero lixar e dar mais outra camada de verniz. Por quê? Porque eu quero tentar dar profundidade. E aí na hora que a pessoa olhar de longe, vai estar parecendo uma superfície lisa, normal. E aí, quando chegar de perto, vai ver tipo assim, o azul no fundo e o preto em cima. Se bem que aqui, como eu não dei muita camada de tinta, né, eu não pesei na mão na hora de jogar a camada de tinta, não ficou com tanto altura. Dá até para se perceber aqui, ó, né, não ficou com muita altura. A ideia era ficar com uma altura maior. Mas normalmente quando eu fazia isso, a peça estava deitada, né, e não era tipo 2 lados, era só um lado, por exemplo, o capô. Qualquer outra peça que seja deitada. Então eu jogava aquela camada monstra mesmo de tinta para ela ficar bem grossa e vinha com plástico e puxava, e aí ela dava uma altura boa. E aí depois, quando você lixava, ela ficava lá tipo aquela tinta, por exemplo, aqui o azul lá no fundo e a outra tinta, a camada por cima, ela ficava lá em cima assim, ó, fica legal. Então eu vou fazer isso. Eu vou lixar com a Rokit, né, com a 600 e 800, mas dá para lixar manualmente também. O ideal seria lixar com um taco duro, um taco de borracha, por exemplo. Só que instrumento musical, como ele tem muita curva aqui assim, não sei se daria para fazer com um taco, mas eu acho que dá sim, porque não é tão curvado. E aí finalizaria com o taquinho mais mole, né? Então eu vou fazer isso daí, não vou filmar fazendo isso. E depois eu vou mostrar já tudo lixado, já pendurado para poder invernizar novamente. Aí, ó, tá vendo? Já tá todo lixado e engraxado. Engraxado nada, desengraxado. E agora vamos começar com a aplicação do verniz.
Primeira demão, não dei carregada para não escorrer. Porque como agora aqui é verniz sobre verniz, se eu aplicar carregado aqui, vai escorrer tudo. Então, ó, ficou pulverizadinho, certo? Ficou brilhando, então não tem problema que é a primeira demão. O importante é a segunda demão, tá bem molhadinho. E se houver necessidade da terceira demão, a gente manda a terceira demão. Mas não tem necessidade, porque aqui não vai ficar no sol. Uma guitarra nunca fica no sol, sempre fica na sombra. Então não tem necessidade de ter várias demãos de verniz. Se não fosse fazer polimento, eu dava uma terceira demão para deixar ele mais lisinho. Mas aqui eu vou fazer polimento, então eu não vou preparar mais verniz para dar a terceira demão. Então eu vou lixar e vou deixar lisinho no polimento. Então tá vendo que aí ele tem um pouquinho de alaranjado. Bem pouquinho, né? Ele ficou até mais espalhado por conta que a superfície estava lisinha, né? Só tinha verniz. Então, e aqui, ó, vou mostrar um detalhezinho, ó. Ó o vacilo. Lixei demais, ó, apareceu a madeira. Então, se fosse instrumento de cliente, eu ia dar um pozinho de tinta ali antes de invernizar. Então, esse é o resultado. Não é o resultado final, mas esse é o resultado dele invernizado. Depois eu vou mostrar o resultado final, ele lixado e polido. Beleza? Então é isso. Só amanhã agora. Aí, ó, tá vendo, né? Vai ficar legal, vai ficar da hora. Eu queria fazer invertido, mas eu gostei desse jeito aí. Ainda bem que foi um acidente e acabou ficando assim. Porque acho que ele mais preto e menos azul, talvez, sei lá, talvez não ia destacar. Então, não é trabalhoso, mas é demorado. Então, se você quiser demorar menos tempo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar um verniz de secagem rápida, ou você vai ter que ter o painel de secagem. Se você não tiver o painel de secagem, não tem problema. Compra aquele verniz lá que seca em meia hora e você faz todo esse trampo em um dia só. Então, eu estou usando material de sobra que eu tenho. Então, estou usando o verniz que eu tenho aí de sobra. Estou usando tinta de sobra, que já está na prateleira já faz tempo. Então, eu não estou gastando, não estou investindo para fazer esse serviço aqui. A única coisa que eu peguei nova foi... Não, verniz eu peguei novo, é lógico, né? Mas as lixas que eu utilizei são lixas novas, mas você pode pegar a lixa gasta, não tem problema nenhum. Então isso daqui eu estou fazendo, que é para mim, né? Se fosse para um cliente aí, de repente as cores iam ser outras, o modelo, a pintura ia ser outra, né? Então é para mim. Então é isso que eu queria fazer. Já faz tempo que eu estava querendo fazer um conteúdo como esse no canal, que eu nunca vi no YouTube. Não sei se alguém já postou esse tipo de conteúdo no YouTube. Nunca vi. Depois eu não pesquisei de novo. Mas é isso aí. Então amanhã eu vou dar continuidade no trabalho. Sem querer, eu descobri um negócio. Na hora que eu apliquei a primeira demão de verniz aqui, deu duas crateras. Duas mini crateras bem aqui, ó. Onde está aquele pontinho alto ali e aquele outro pontinho alto ali, ó. Aí o que eu fiz? Se eu fosse invernizar por cima de novo, ele ia aumentar o tamanho da cratera. Ele ia aumentar. O que eu fiz? Na primeira demão, peguei
Esperei secar um pouquinho, vi que já tava já meio grudento. Peguei verniz, né? Eu preparei o verniz aqui nesse copo aqui, ó. Tem um restinho ali, ó. Peguei, dobrei a fita crepe aqui. Vim, dei uma bicadinha lá, ó. Pif! E uma outra embaixo. Pif! Não deixei com a gota de verniz na ponta, porque senão ela ia encher de bola e ia escorrer um pouquinho. Ia ficar uma bolona. Então eu só molhei ele um pouquinho e dei duas pontadinhas lá. Aí ficou parecendo um carocinho de sujeira. De longe não dá pra ver, tem que chegar bem perto pra poder ver lá, ó. Tá vendo, ó? Então ele de cratera ele se transformou. Aqui é uma sujeirinha, ó. Cadê? Ali, ó, uma sujeirinha ali, ó. Né? Tem pessoas que chamam cisco, né? Eu falo sujeira. E aí da cratera a outra pontinha ali, ó. Da cratera ela se transformou em dois pontinhos, como se fosse sujeira também, ó. Tá vendo? Cadê? Tá por ali. Ó, interessante, né? Quando vai pintar carro, cai bastante sujeira, né? Aí agora quando pinta assim, ó, não cai sujeira. Vai entender. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, viu? Aí, ó. Quase não caiu quase nada. Hoje eu vou dar continuidade aqui. E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar uma lixa 2000 e vou carcar a lixa aqui no bicho. Já se passaram 2 dias aí. Então ele não está totalmente curado, mas ele já está, a parte de cima já está seco. E é o seguinte. Nesses casos aqui, vocês viram que eu fiz um envernizamento, certo? No dia seguinte eu lixei e envernizei de novo. Se bem que a camada já estava bem fininha do verniz, mas mesmo assim ainda tinha verniz na parte de baixo. Então ele estava em processo de cura ainda, e agora somando essas 2 demãos por cima dele, certo? Então é como se tivesse aqui 3 demãos. Então eu vou arrancar uma demão aqui e vai ficar 2. Então é sempre bom lembrar que quando você vai fazer algum reparo, alguma pintura, alguma coisa do tipo, vamos supor, se você quer um negócio vidro, aí você dá 2 demãos de verniz hoje, amanhã você lixa, dá mais 2 demãos de verniz, e depois de amanhã você lixa e dá mais 2 demãos de verniz, por exemplo, né? Isso vai fazer ele ficar um vidro, ele vai ficar um espelho, um vidro, certo? Por quê? Porque é camada em cima de camada de verniz, e isso vai dando altura, né? Vai dando altura no verniz, e a parte de camada de tinta vai ficando para baixo. Então ele vai dando, ele vai dar a impressão que está lá no fundo, né? Por exemplo, esses desenhos aqui, se eu tivesse feito várias camadas de verniz, ele ia dar a impressão que estava lá no fundo, certo? Então, mas só que tem que lembrar que existe um processo de cura. Quando você vai fazer o lixamento no dia seguinte, você invernizou, deu 2 demãos, você vai lixar no dia seguinte. Você tem que saber que por fora está seco, mas por baixo está úmido, está mole por baixo. Então o que acontece? O verniz ele seca de fora para dentro, certo? Então fora vai estar seco e dentro vai estar úmido ainda. Então existe um processo ainda de secagem por evaporação. Então ele ainda vai continuar secando e evaporando. Então pode correr um risco de dar algum problema, alguma coisa pode acontecer no processo de evaporação quando você aplica várias camadas uma em cima da outra, certo? Então isso é só tipo um alerta aí. Se caso você lixar e acontecer alguma coisa, é porque você tirou a camada que já estava seca, né? Já estava dura entre aspas por fora, só que você está removendo aquela parte que já secou por fora e você está chegando na parte que ainda está mole, que ainda está úmido, certo? Eu não sei explicar, mas é por aí. Vou entrar com a lixa 2000 aqui com água, lixar bem essa parte aqui para deixar o mais liso possível, para tentar deixar o mais espelhado possível, certo? Então é isso aí. Vou começar a fazer isso. Vou pegar um borrifador,
a água e aquele taquinho de EVA que eu gosto de usar. Pronto, agora sim, tô com a lixa 2000, taquinho de EVA e água. Então já vamos começar aqui o trampo. Aí vai ter pessoas que vai perguntar assim: nossa, eu posso lixar e invernizar de novo? Pode. Lembrando aquele detalhe que eu expliquei. O processo de cura, de evaporação do verniz. É que você está fazendo camada sobre camada. Aquela parte que você lixou, você tirou uma camada que estava já... uma camada que já estava meio que já endurecendo. Na hora que você entrou com o lixamento, que você tirou aquela parte que já estava endurecendo, você está chegando na camada que está evaporando ainda, tá meio mole ainda. Você tem que entender isso, que existe um processo de cura, de evaporação. Agora, se você tem uma lâmpada, aquelas lâmpadas de secagem, aí sim, aí você pode fazer, porque o que acontece? Ela seca de dentro para fora. Mas tem que ser a lâmpada apropriada para isso, né? Porque senão ela vai secar de fora para dentro também. Tem que ser aquelas de infravermelho que seca de dentro para fora. O raio ultravioleta, não sei se é ultravioleta, ela bate lá de dentro para fora. E tem aqueles vernizes também, né? Aqueles vernizes que eu expliquei de secagem rápida também. Você pode estar utilizando ele. Tem uns que secam em 3 horas, 4 horas, tem uns que secam em 30 minutos. Isso aí vai variar de fabricante para fabricante. Como eu já havia dito, eu estou fazendo aqui, é meu esse instrumento. Eu estou fazendo com o que eu tenho em mãos. Tinta, que eu já utilizei em outros carros. É sobra de tinta, né? O verniz é um verniz bicomponente que eu já tinha guardado. Então isso tudo vai depender do que você quer, do que você vai investir. Se for para um cliente, você dá o orçamento conforme a sua necessidade, o gasto que você vai obter ali em cima daquilo. Vamos supor, se você for fazer no tempo normal, padrão, igual eu estou fazendo, você vai usar, né, o material convencional. Só que você vai estar dando um orçamento já pensando em perda de dias. No caso de 3 a 4 dias, você vai ter essa perda de 3 a 4 dias. Isso eu estou falando num caso de uma peça pequena, né? Uma peça assim, por exemplo. Então você vai ter que calcular o valor que você cobrou dividido pelos dias de perda que você vai ter. Agora, se você quiser fazer isso tudo em um dia, você pode comprar o material de secagem rápida
Ao invés de você estar convertendo isso em dias, você vai estar convertendo isso em um dia só. Você vai diminuir a quantidade de horas, né? Não quer dizer que você vai estar gastando mais, você vai estar perdendo menos tempo. Isso se você for mexer somente nessa peça e você não estiver fazendo outra coisa. Agora, se você tiver outras coisas para fazer durante essa semana, compensa mais você falar que vai perder de 3 a 4 dias. E aí você vai mexendo em outras coisas. Enquanto ele vai secando, você está fazendo outras coisas. Agora, se você pegou e agendou para fazer esse serviço, por exemplo, um dia ou 2, sei lá que seja, você pegou só esse serviço para fazer. Aí sim, aí você compra esse material aí que é de secagem rápida. E aí você terminou e já montou, já poliu e já manda embora. Já pega ou já entra pro próximo. Não quer dizer que você vai estar comprando um material mais caro, que você vai estar tendo prejuízo. É como eu falei, você vai estar convertendo o material em quantidade de tempo. Ao invés de você perder 4 dias, você vai estar perdendo um dia. Igual todo mundo fala, tempo é dinheiro. E realmente, tempo é dinheiro. Quanto menos tempo você perder, mais dinheiro você ganha. Quanto mais tempo você perder, menos dinheiro você ganha. Isso é natural. Vamos supor que você cobrou R$600 para fazer um trampo desse aqui. Você vai perder 4 dias. Você vai ter que dividir esses 600, né? Eu estou falando no valor bruto, né? Não estou contando o valor do material, porque também você tem que tirar o valor do material que você vai gastar em cima dele. Vamos chutar alto que você gastou R$100 de material, então sobra 500. Aí são 500 dividido por 4. Então esse é o valor que você vai ganhar por dia, certo? Esse é o valor que você vai ganhar por dia, o resultado dessa conta, que eu não sei qual que é. Eu não sou bom de matemática. E aí, se você comprar um material de secagem rápida e você fizer esse trabalhinho um dia, você vai tirar o valor que você gastou no material. Vamos supor que você gastou R$200 e cobrou 600, certo? Você tira 200, vai sobrar 400. 400 você ganhou em um dia, entendeu? Então são contas que você tem que parar para pensar e falar assim, pô, peraí, quem não faz as contas vai pensar que se você comprar um material de secagem rápida você vai ganhar menos dinheiro. Só que se você for fazer esse cálculo de perda de tempo, você vai ganhar mais dinheiro comprando material de secagem rápida e ainda vai sobrar para algum próximo serviço. Então tudo isso você tem que pôr no papel. Eu vou pegar só esse serviço para fazer em um dia, na semana, ou tipo assim, num dia. Então eu vou comprar um material de secagem rápida, eu faço em um dia só e já entrego. Já tô com mais outros 2 serviços para fazer nesse mesmo dia, nessa mesma semana. Então faz esse serviço, terminou uma etapa, deixa encostado, só vai poder mexer no dia seguinte e vai fazendo outras coisas. Então uma coisa compensa a outra. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas é por aí.
Vou parar um pouco a filmagem aqui pra... Já tá terminando aqui, né? Só vou lixar o outro lado agora. Então, é isso aí, ó. Tá vendo? Já lixei os dois lados, certo? Com a 2000. Se você quiser, você pode entrar também com a 2.500, 3.000, 5.000, 8.000, sei lá quantos mil. Mas eu não vejo necessidade, porque o material já vai dar conta de fazer voltar o brilho rapidinho aí. Tanto é que você vê que ele já tem um pouco de reflexo, porque a lixa já é fina. Então é o seguinte, enxugar bem, enxuguei bem, porque a madeira, né, tá mexendo com água. Por mais que eu borrifei água, né, não encharquei com água, mas enxuguei bem, porque a madeira pode penetrar. Então é isso, agora eu vou começar o processo de polimento. Só que tem um detalhe, esse tipo de instrumento, provavelmente, eu não sei como é que é, mas provavelmente é feito com polimento de bancada, né? A politriz é a politriz de bancada e você vai com o instrumento até... Você que fica lá com o instrumento posicionando na politriz. Aqui não, aqui eu vou vir com a politriz na peça e a peça tá solta. Então eu vou ver se eu consigo de alguma maneira travar ela. Não sei se vai dar, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Vou deixar na rotação baixinha. Um pouco abaixo do número 2. Vamos ver. Ver como é que tá ficando a primeira etapa, né? Que aqui não está concluído ainda. Vou repassar mais um pouco de massa aqui. Vou tirar a câmera aqui do pedestal. Olha o pedestal aí.
Então, ó, pera aí. Que caiu sujeira aqui. Ó, ainda tem marcas aqui, ó. Tá vendo? Então esse é o primeiro processo de corte. Vai ficar da hora, né? Então agora eu vou dar continuidade, mas eu não vou gravar para não ficar comendo a memória da câmera aqui. Vou terminar esse processo aqui, depois eu mostro concluído. Pronto, finalizado aí, ó. Então, primeiro passo, massa de polir, boina de corte. Depois, troca a boina, põe a boina de refino e produto de refino, certo? Mas sempre nas etapas você usa o pano de microfibra para estar removendo o excesso do material, certo? Depois, troca para a boina de lustro e o produto de lustro para lustrar, certo? Agora, um detalhe que eu quero explicar aqui é o seguinte. Tem pessoas que eu estou reparando aí que elas estão invertendo as posições. Depois do processo de corte, eu vejo pessoas fazendo o lustro para depois fazer o refino, certo? Não é assim, é primeiro corte, refino e lustro, certo? Então são essas etapas. Por que refino? O refino ele vai refinar o polimento, ele vai remover aquelas marcas que foi agredido, né, pela boina de corte. Ah, mas é uma boina de espuma. Deixa a mão ali e põe a boina ali girando ali para você ver se não queima sua mão, certo? Essa aqui é a mesma coisa. Essa daqui também, ela é um pouco menos agressiva e ali é a de espuma que ela é mais macia, né? Então tem que seguir essas etapas para você remover o arranhão, né? Você vai remover o arranhão as marcas da de corte com a de refino, e você precisa remover as marcas da boina de refino com a boina de lustro, certo? E outro detalhe que eu quero explicar é o seguinte: na etapa de corte você já tem que deixar brilhando assim, ó, não pode deixar teia de aranha, né? Quando você vê aqueles risquinhos, tipo alguma marquinha assim circular, aí tem pessoas que falam: não, isso daí quem vai resolver é o refino e o lustro. Não, você tem que resolver isso no polimento. Passa o pano de microfibra. Para ter certeza, você pode passar água e sabão, passa o outro produto lá que é o... Até esqueci o nome, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui, pera ainda. É o... revelador de hologramas. Antigamente eu falava... É revelador, eu falava removedor de hologramas. É revelador de hologramas. Se você tiver dúvida, você passa o revelador de holograma, porque ele tem a função de arrancar o excesso de material que tem aqui. Se você não tem, pega lá o desengraxante, pega água, um pouquinho de água e sabão e passa o pano, ele vai remover o excesso dos produtos, dos materiais, certo? Porque ele pode mascarar. Então, você faz esse processo. Você tem que deixar ele já brilhando, sem marca de arranhão, sem marca de teia de aranha, sem marca de círculos, é na etapa de corte, certo? Finalizou a etapa de corte, aí você vai para o refino e vai para o lustro. Você não tem que pensar que é o refino e o lustro que vai remover e vai resolver o problema do corte. Não, então você tem que deixar bem polido na etapa de corte, porque se você não quiser nem usar esses materiais aqui fazendo um instrumento musical, você pode finalizar na etapa de corte. A gente faz isso nos carros porque quando o carro está na sombra, ele está bonito, mas quando põe no sol, é o sol que cagueta as marcas, né? Que a gente chama de hologramas, outras pessoas chamam de holografias, certo? Então, são essas etapas aí que é para poder remover as marcas, né? É igual a etapa de lixamento. Lixamento você entra com a 150, aí você tem que vir com a 220, depois a 320. E aí, para quem está começando, não entende por que isso, é para remover a marca do arranhão da lixa. Vamos supor, você agrediu com a 150, você tem que entrar com a 220, que ela é mais fina que a 150, para remover os riscos da 150.
E você deixou riscos e arranhões da 220, mesmo sendo mais fina que a 150. E aí você vai ter que remover o arranhão da 220. Com qual? Com a 320, certo? Então é assim, as etapas são essas. Por isso que existe a boina e o produto de refino e a boina e o produto de lustro. É para remover as marcas, certo? Não é que ela vai dar mais brilho. Pode ser que ela dê um pouquinho mais de brilho, sim, mas você tem que deixar ela já trincando, brilhando no processo de corte, certo? Então é isso aí, ó. Ainda não limpei, ó. Só passei um paninho de microfibra. Tá tudo sujo aí por dentro, ó. Ali na lâmpada você já vê como é que ele já tá brilhando, ó. É isso aí, o processo tá finalizado. E agora aqui é o processo de montagem e ver como é que o bicho vai ficar. Depois eu vou pôr no sol, na claridade, porque a luz aqui interna aqui, ela só reflete só tem o reflexo das lâmpadas ali, ó. Mas lá fora não, o sol ele reflete por inteiro. Então ele vai refletir a luz por completo aqui no instrumento. Então vou aproveitar que eu fiz a faxina. Só tá lá o Fuqueta ali, ó, todo imundo. Fiz a faxina aqui, ó, dei uma boa de uma lavada, uma esfregada boa mesmo aqui, ó. E agora o resultado final. Só não coloquei as cordas porque as cordas tão velhas. Vou colocar umas cordas novas aqui. E aí, ó, já montadinho. E esse é o resultado do bichão aí, já todo montadinho aí, bonitinho. E olha, ficou chique, hein? Rapaz, eu pensei que não ia ficar legal não. Ficou, não ficou top? Dei uma limpadinha aqui nos cromos. Tirei aquela tintinha preta que tava aqui, ó, que era com o spray que eu tinha feito, que eu limpei com querosene. Tirei aqui a parte do envelopamento que eu tinha colocado. Dei uma boa de uma limpada também. Olha só o cromo
A parte de trás eu não gostei não, ó. Era como eu queria que ficasse, ó. Ele é a maior parte preta e alguns detalhes. Ficou feio, hein? Ainda bem que a parte de trás não fica exposto, né? Fica mais a parte aqui, ó, da frente, ó. Deu uma boa de uma lixada aqui também nesses captadores aqui, ó. Aqui eu acabei lixando junto o plástico aqui, ó, mas só dar uma polida aqui para poder voltar o brilho, ó. Vamos ver contra a luz para ver se vai dar para enxergar alguma coisa. Não tá dando para enxergar nada. É isso aí, rapaziada. Vídeo finalizado aí. Quem gostou, compartilha esse vídeo aí para alcançar as pessoas que querem dar um talento aí, quer fazer esse tipo de pintura aí, ó, no seu instrumento musical ou até mesmo no carro, né? Eu não aconselho fazer isso no carro inteiro porque dá muito trabalho, mas em algumas partes, por exemplo, o capô, aí ó, ficou ou não ficou top? Então é isso aí, ó. Guitarrinha finalizada. Só vou pôr as cordas novas aqui agora para finalizar. E é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui!